Você já teve alguma perda na sua vida? Perda significativa que gerou em você traumas, que gerou em você medo, que gerou em você insegurança, que gerou em você incerteza. Muitas pessoas, quando passam por alguma espécie de trauma, de perda, de tragédia, de dor, normalmente, as pessoas que não conseguem ressignificar essas coisas, elas têm dificuldade de encarar a situação. E o que acontece? Elas convivem com esse drama e muitas têm dificuldade de codificar isso dentro de si, de ressignificar, de refazer, de olhar por uma ótica diferente. E nós vamos falar exatamente sobre isso, que vamos usar aqui um texto da Bíblia que fala sobre esta perda. Então não sei qual é a sua perda, não sei qual é o seu drama, não sei qual é a sua situação. Mas você pode até colocar aí, escrever, né? Qual foi a sua perda? O que você perdeu na sua vida? Quem sabe um familiar, quem sabe um emprego, um trabalho muito significativo para você, uma empresa, um empreendimento, um projeto qualquer, perdeu uma amizade muito importante, perdeu um casamento, perdeu uma família, perdeu a fé, perdeu o seu ministério. Eu não sei o que você perdeu, mas o fato é que muitas vezes essas perdas, elas precisam ser ressignificadas em nossas vidas. E eu queria ler aqui um texto da Bíblia para você, para que nós pudéssemos acompanhar essa leitura nesta noite. Amém? 1 Crônicas, capítulo 7, versículo 21. O texto diz: Zabode, Sutela, Ezer e Eleade. Eleade e Ezer tentaram roubar o gado em Gate, mas foram mortos pelos fazendeiros desse lugar. Efraim, o pai deles, o pai dessas pessoas que eu li aqui, era Efraim, o filho de José. Então diz aqui, Efraim, o pai deles, chorou durante muitos dias a morte dos filhos. Os irmãos de Efraim vieram passar alguns dias com ele para trazer consolo. Depois, a esposa dele teve um filho, ao qual ele deu o nome de Berias, que significa tragédia e desgraça, por causa daquilo que lhe havia ou que havia acontecido com a sua família. Então veja bem, nós lemos aqui um texto que fala que 2 filhos de Efraim um dia desceram para uma determinada região e roubaram o gado de alguns fazendeiros. E por conta disso, os fazendeiros o mataram, o assassinaram. E Efraim entrou num processo muito grande de choro, de perda, de sentimento de perda. Chorou muito a morte dos filhos, porque foi uma morte trágica, foi uma morte provocada. Os filhos foram assassinados porque estavam roubando o gado dos fazendeiros. E Efraim entrou num processo de crise emocional, de depressão, chorou muito a perda desses filhos. Certamente ele os amava muito. Mas diz a Bíblia que os familiares, os parentes, os irmãos de Efraim vieram passar alguns dias em sua casa e ali estiveram consolando Efraim.
E depois de algum tempo que ele aprendeu, talvez passou aquele processo, aquele tempo do choro e da dor, a Bíblia diz que ele e a esposa tiveram um filho, e o nome desse filho ele colocou de Berias, e a palavra Berias em hebraico significa tragédia e desgraça. Ele disse, a Bíblia diz, ele colocou o nome de Berias porque disse, por causa daquilo que havia acontecido na minha família. Então presta atenção aqui, eu já quero começar a falar para você intensamente sobre esse processo. Tem gente que transfere para sua família toda a tragédia que acontece com ela. Tem gente que não consegue ressignificar o clima que está vivendo, a situação que está vivendo e transfere para outro. Veja que o Efraim passou para Berias, o seu filho, o nome, ou passou para o seu filho o nome que significa tragédia, que significa dor, que significa sofrimento. E eu queria que você entendesse isso. Amém? Que muitas vezes nós levamos para as pessoas que estão conosco, os nossos entes queridos, nós os marcamos, os traumatizamos com a nossa perda. Efraim estigmatizou seu filho com a dor que ele havia sofrido. Porque cada vez que ele olhasse para Berias, ele iria lembrar da perda dos outros filhos que foram assassinados. Então é sobre isso que nós vamos tratar. Mas antes eu queria falar para você uma coisa importante aqui. É que os filhos de Efraim não precisavam roubar, porque eles eram de uma família rica. Efraim na verdade, foi o primeiro filho de José. Aliás, foi o segundo filho de José. E a Bíblia diz que José se tornou um homem rico no Egito e passou, obviamente, essa riqueza como herança para o seu filho. Então, Efraim era rico. Seus filhos viviam na riqueza do pai. Porque o próprio nome Efraim significa duplamente abençoado ou duplamente frutífero. Então seus filhos eram abençoados, eram prósperos, não tinham necessidade de roubar. Mas eles desceram para Gate e foram roubar os gados dos fazendeiros, e por conta disso foram roubados. Então a primeira coisa que eu gostaria de falar aqui para você é que ações têm consequências. Todos nós praticamos determinadas coisas e achamos que as nossas ações não resultam em algum tipo de resultado, de consequência. Então, os dois filhos de Efraim que foram assassinados, nada mais, nada menos do que sofreram consequências pela escolha que fizeram. Eles não precisavam roubar, mas roubaram. E por conta disso, tiveram suas consequências. Então, o primeiro ensino aqui para nós é que as nossas decisões, as nossas escolhas, as nossas ações, elas vão de alguma forma gerar um tipo de consequência. E nós precisamos entender que iremos receber essa conta, tá? Então, tanto Eleade e Ézer, que morreram assassinados, eles colheram o que plantaram. Então, todos nós colhemos o que plantamos. Primeira coisa que eu quero te dizer aqui é que primeiro você escolhe, depois você colhe. Se quiser anotar aí, anote.
Coloque assim: primeiro eu escolho, depois eu colho. Então a escolha vem primeiro e depois vem a colheita. Primeiro você escolhe, depois você colhe. E é o que aconteceu com esses dois rapazes, né? Às vezes a gente não quer que aconteça essas coisas em nossa vida, em nossa família, mas acontece. Talvez você esteja hoje chorando uma perda. Essa é a primeira coisa que você precisa entender. Talvez você esteja chorando hoje uma perda, esteja traumatizado por conta de alguém que fez uma escolha. Muitas vezes, os pais sofrem consequências terríveis, entram num processo depressivo, como Efraim, choram, se lamentam e às vezes até se autocondenam por causa de escolhas erradas que os filhos fizeram. Então eu vejo pessoas assim, eu acompanho de vez em quando um tipo de pessoas, ou pessoas, melhor dizendo, que viveram esse drama. Sofrem por conta dos filhos. Eu já vi pai morrer, mãe morrer por causa do sofrimento. Entraram em depressão, tiveram hipertensão, ganharam uma hipertensão, morreram de infarto por causa da escolha ou das escolhas dos filhos. Então, primeiro escolhemos, depois colhemos. Então a gente faz a escolha primeiro e depois vem a colheita. O Efraim estava chorando a morte dos filhos que escolheram ir e roubar o gado dos fazendeiros de Gate. E eles, obviamente, os fazendeiros, mataram aqueles dois rapazes. Então a consequência veio para o pai. O pai sofreu, certamente a mãe, enfim, os irmãos, todo mundo sofreu. Porque uma tragédia dentro de casa, um problema dentro de casa, traz dor. Toda tragédia traz sofrimento. Traz sofrimento para as famílias, traz sofrimento para os parentes, traz sofrimento para os amigos. Se a pessoa é casada, traz sofrimento para a esposa, para o marido, para o cônjuge em geral, traz sofrimento para os filhos. E a gente tem que entender isso, que as nossas escolhas também atingem terceiros. Então esse é o primeiro ponto que eu queria que você entendesse. A segunda coisa, e nós estamos falando sobre ressignificação de tudo isso, que depois você tem que entender que mesmo que você tenha passado pelo processo da perda, da dor, da tragédia, do sofrimento, a Bíblia nos manda ressignificar. Porque a vida para você prossegue. A vida continua para você. E você precisa entender que todo mundo também é passivo de uma perda. Tem gente que perde. Tem gente que passa por situações até piores do que a sua. Mas a pessoa aprende a ressignificar isso. Ressignificar é dar um novo sentido para aquilo que aconteceu. A Bíblia nos ensina a fazermos isso. E com a ajuda de Deus, obviamente, com o Espírito Santo, nós aprendemos a ressignificar, a entender o que vivemos, o que passamos, o que sofremos. Vamos lá. Quando Efraim passou por esse processo da dor, do sofrimento, da perda, a Bíblia diz que ele entra num processo de depressão, de choro por muitos dias, e foi preciso que os seus familiares, seus amigos, seus parentes viessem para consolá-lo. Eu gostaria que você entendesse uma coisa. Todo processo de perda, normalmente virão os consoladores. Então, toda pessoa que passa por um processo de perda, de dor, de tragédia, de sofrimento, vai receber a visita de consoladores. Agora, a pergunta é:
Quem são os consoladores? Quem são aquelas pessoas que vêm para nos trazer uma palavra de consolo? Porque consolo é diferente de empatia. Às vezes as pessoas dizem, fulano foi empático comigo. O que é empatia? Empatia significa chorar junto com as pessoas. Empatia é sentir o que o outro está sentindo. Empatia é tentar se colocar no lugar do outro. Mas consolo é diferente. O que é consolo? Consolar significa ajudar a entender a dor que a pessoa está sofrendo. Consolo é fazer compreender também que a vida continua apesar da tragédia, da perda, da situação. Então, consolar é fazer a pessoa entender o porquê daquela situação. Então, consolar significa ajudar a ressignificar a tragédia. É fazer olhar para a tragédia, para a perda, por uma ótica positiva das coisas. Porque às vezes as pessoas vêm para nos consolar, né? Mas elas trazem uma palavra de chorar junto apenas, de ficar junto, de sentir a dor nossa e às vezes se condoer conosco e até trazer mesmo a comiseração, a pena, a dó, uma espécie de dó para sofrer conosco. Às vezes isso é empatia, mas consolo é entrar na sua vida e fazer você entender, fazer você compreender por que aquilo aconteceu e te ajudar a sair daquele clima, daquela situação, daquele ambiente emocional ou espiritual que você se envolveu. Então, quando Efraim teve a perda dos 2 filhos que foram assassinados por aqueles fazendeiros, Efraim entra no processo de depressão e chora por muitos dias. Mas vieram seus irmãos para consolá-lo e ficaram ali por muitos dias. Então eu quero dizer para você o seguinte, cuidado com as pessoas se você teve perda na sua vida. Quando eu digo perdas de tragédia, como eu falei para você, às vezes temos perdas financeiras, perdas de entes queridos. Ano passado e ainda este ano, muita gente no Brasil perdeu um ente querido. Talvez você esteja aqui comigo nessa live, você teve perdas. Você perdeu alguém. Tem gente que perdeu o pai, tem gente que perdeu o filho, tem gente que perdeu o marido, a esposa. Então as perdas estão constantemente na vida das pessoas. Muita gente perdeu ano passado e esse ano para esse Covid, muita gente perdeu entes queridos. Ou talvez a sua perda seja financeira. Você estava muito bem financeiramente, veio essa pandemia, você quebrou. Eu conheço empresários que quebraram, gente que faliu, fechou a porta. Gente que perdeu seu emprego. Gente que teve o seu salário reduzido. Tudo isso trabalha dentro de nós, essas perdas entram em nós e começam a gerar ambientes dentro de nós. E nós temos que tomar cuidado com esses ambientes. É isso que é importante você entender. Teve gente que tem perdas de casamento. Quantas famílias foram destruídas por conta de uma separação, de um divórcio? Muitas vezes a mulher não queria divorciar, mas o marido forçou uma barra e divorciou. E a mulher ficou com a ferida na alma. Aquela perda significou muito para ela. Ela entrou num processo depressivo. Então nós temos que tomar cuidado com a nossa alma. Porque as perdas, se elas não forem ressignificadas, elas podem nos levar para um processo depressivo, como aconteceu com Efraim, quando perdeu seus 2 filhos. Às vezes, ao contrário, o marido foi abandonado pela esposa, ela foi embora com uma outra pessoa,
o marido ficou em desespero. Para ele foi uma perda. Ou, quem sabe, os filhos. Você é um filho que está aqui, que viu os pais se separarem, entrarem no processo de divórcio, e você entrou no processo depressivo. Quantos filhos hoje estão com problemas emocionais e às vezes até com problemas psicológicos por conta da separação dos pais? Talvez você conheça alguém assim. O filho está tendo problema na escola, tem problemas de relacionamento, tem problemas de autoconfiança, por conta do choque emocional que ele recebeu em função da separação, do divórcio dos pais. Então nós temos que tomar cuidado, porque a nossa alma é muito vulnerável para receber esses determinados ambientes ou eventos que não estávamos preparados para receber. Entendem? Então nós precisamos aprender a ressignificar tudo isso. Então eu estava falando do Consolador. Os irmãos de Efraim vieram consolá-lo por muitos dias. Agora, aconteceu uma coisa. E o que eu quero dizer para você, que muitas vezes, junto com o Consolador, vem também uma espécie de acusador. Quando é que o consolo se torna uma acusação? E você precisa tomar muito cuidado com isso, aprender a discernir essas questões. Quando vem acusador junto com o Consolador? Então você tem que tomar cuidado, porque junto com os consoladores, muitas vezes, vem algum tipo de acusador, para tentar transferir para mim e para você a culpa. Já aconteceu isso com você? Alguém chegar e tentar colocar a responsabilidade daquilo que aconteceu, talvez seja com uma outra pessoa, mas colocar a culpa em você? Porque tem pai que perdeu um filho, digamos que foi assassinado prematuramente porque o filho buscou as drogas ou buscou um caminho errado da vida. Então vem alguém e diz assim, tudo bem, mas você é o culpado. Porque se você tivesse educado seu filho devidamente, você não estaria vivendo esse tipo de coisa agora. Você não estaria passando por isso. Né? Então, nesta palavra tem uma espécie de acusação. Agora, como eu falei para você no início, primeiro escolhemos as coisas, tomamos a decisão, escolhemos o que fazer, mas depois vem a colheita. Então você não pode se acusar por causa de terceiros. Por mais que seja um filho, por mais que seja um cônjuge, se perdeu, a dor é inevitável. Mas você não pode transformar a dor num estilo de vida. Você não pode transformar a perda num estilo de vida. E tome cuidado com os consoladores, para que não se tornem torturadores da sua alma. Viu? Como eu falei, os consoladores te fazem compreender, te fazem entender, né? Que tudo que você viveu tem uma grande lição. Você precisa aprender qual é a sua grande lição. Que isso produza em você um aprendizado positivo, amém? Então, os consoladores te fazem entender que todos passam por infortúnios na vida. Eu passo por infortúnios, você passa por infortúnios, o mundo inteiro tem infortúnios e não vai acabar em nós. Outros terão infortúnios. Agora, o que temos que aprender? Ressignificar. Já falei para você que ressignificar significa
fazer uma leitura diferente, por outro ângulo, por outro ponto de vista, para aquilo que aconteceu. E entender que a vida para você não acabou nessa tragédia. Não acabou na perda. E você luta para refazer tudo isso. Você teve uma perda financeira? Aprenda que é dinheiro. Dinheiro se conquista. Dinheiro se faz. Como é que eu faço? Trabalhando, pensando, criando coisas novas, inovando. A tua empresa fechou, perdeu? Não entre no seu quarto deprimido. Fechou a empresa? Amém. Vai orar a Deus, vai buscar a Deus. Deus vai te dar sabedoria, vai te dar inteligência. E você vai criar uma nova empresa, você vai criar uma nova startup. Vai começar algo novo, vai inovar o mercado. Tem gente nessa pandemia que ano passado fechou a empresa, não podia pagar mais aluguel. Aí a pessoa inovou. Foi para o que é chamado hoje de e-commerce, que é trabalhar pela internet, quer vender online, quer vender no delivery. E tem gente que não quer mais, nunca mais vai abrir empresa física, porque viu que ganhou muito dinheiro, viu que deu certo. Mas a pessoa se arriscou a fazer. Ela não ficou no seu quarto depressivo porque perdeu. Entendem? E assim sucessivamente, para todas as áreas da nossa vida. Se perdeu o casamento, se um cônjuge deixou você, você orou, você não queria, você amava, lutou, buscou a Deus, a pessoa não quis, sinto muito. Sinto muito. Deixa ir. Mas você não pode depreciar sua vida. Você não pode entrar num processo de sofrimento porque perdeu. Tudo que perdemos pode ser refeito, recuperado. Só uma coisa que você não pode recuperar é a sua vida. Porque você só tem uma vida. Se você a perder, acabou. Você não pode recuperar um filho que perdeu um ente querido, não pode recuperar um pai ou uma mãe. Não pode, não pode. Mas aí você tem que aprender a ressignificar isso. Foi um tempo na sua vida. E se Deus levou, se chegou a hora da pessoa, louvado seja o nome do Senhor. Mas você ficou vivo, e se você ficou vivo, a vida continua para você. E é você quem tem que dar continuidade. Entende? Então aprenda a ressignificar todas essas coisas. Se você perdeu o emprego, aprenda que aquele emprego não era o último e nem o único. Você pode ter o melhor. Então não entre num processo depressivo por causa da perda que você teve. Ora a Deus. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Se você tem que entrar no teu quarto, entre para orar, para pedir direção de Deus. Nunca para se encavernar. Nunca para se depreciar ou entrar num processo depressivo. Nunca. Não vá para o seu quarto pedir a morte para você ou ficar naquela penumbra perguntando por quê, por quê, por quê. Aconteceu? Aconteceu. Você não pode evitar. Porque eu tenho certeza que se você pudesse evitar, você evitaria. Então você não pode ficar se martirizando por conta da perda. E entender que perdas todos têm.
Mas não existe perda que não seja recuperada. Como eu disse, a única perda que você não pode repor é a vida. Perder um carro, você pode comprar outro. Perdeu uma propriedade, você pode comprar outra. Entende? E nunca se culpar por conta das escolhas dos outros. Porque o Efraim entrou no processo depressivo, de chorar por muitos dias, a perda dos filhos, mas quem escolheu aquele tipo de vida foi seus filhos. Quem buscou a própria morte foram seus filhos. Mas eu vejo pais se condenando hoje em dia por conta das escolhas dos filhos. Isso não é inteligente, não é sábio. Deus não quer isso para você. Você faz o seu papel. Qual é o seu papel? Se você é pai, você é mãe, e teu filho está fazendo escolhas erradas, oriente-o, sente com ele, corrija-o, chegue junto e diga: você está no caminho errado, o que você está fazendo não é certo, mude de vida, fale a realidade para ele, está no caminho de morte, está num caminho que não tem volta. Agora, a escolha e a decisão é dele. Precisamos trabalhar o nosso sistema emocional justamente para que essas coisas não nos atinjam. Entendeu, querido? E outra coisa, às vezes a doença entra, eu vejo muita gente que se entrega à doença. Deixa eu te falar aqui, a doença faz parte, não era para fazer parte do dia a dia do ser humano, mas entrou a partir da queda lá no Éden. Então a doença é uma realidade. Agora, como você encara a doença? Como você encara os diagnósticos? Essa é a questão, e que faz toda a diferença. Porque nenhuma doença é para te matar. Agora, muitas doenças matam pessoas porque elas aceitam e aquilo entra, o diagnóstico entra no seu interior, entra na sua mente, entra no seu sistema emocional, de tal forma que trabalha o seu sistema de imunidade e a pessoa começa a ter uma imunidade baixa e vai se entregando a cada dia e daqui a pouco ela está plenamente refém daquela doença e é possível que aquela enfermidade a mate. Mas é aí que entra a fé, é aí que entra a palavra de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus. Por isso que a Bíblia nos manda codificarmos nossa mente com a palavra de Deus. E nós precisamos estar trabalhando isso constantemente dentro de nós. O que a palavra de Deus diz? Creia na palavra. Declare a palavra sobre a sua vida. Esse é o nosso dever como filhos de Deus. Então, vamos aprender a ressignificar as dores, os traumas, as perdas que sofremos. E você só aprende a ressignificar pensando. Pense. Efraim poderia ter dito: bom, eu perdi 2 filhos, mas eu tenho muito mais filhos. Eu tenho outros filhos. Então eu vou compensar na vida daqueles que estão vivos. Talvez você teve até uma perda, digamos, perdeu um filho para as drogas. Mas você tem mais 3 filhos. Qual é o lado positivo disso? Eu vou aprender com o exemplo daquele que morreu. Eu vou usar o exemplo dele para trabalhar os outros e dizer: olha, vocês viram o exemplo do seu irmão. Então começa a trabalhar você e os outros para que não entrem pelo mesmo processo. Eu já acompanhei uma família
que um filho entrou para as drogas e foi assassinado. E outros irmãos também entraram para a droga depois. Aí eu penso, será? E tiveram o mesmo fim praticamente. E eu fiquei pensando, será que essa pessoa não teve a oportunidade, os pais não tiveram a oportunidade de usar um exemplo negativo de uma perda para tentar trabalhar a mente dos outros que ficaram vivos? Então, queridos, são essas coisas que a Bíblia nos ensina a fazer, que Deus quer que a gente faça. E eu vou dizer outra coisa para você. Cuidado para que você não transfira seus traumas, porque normalmente pessoas que têm perdas, dores, elas não conseguem, as pessoas que não conseguem ressignificar tudo isso, superar tudo isso, não conseguem a cura para isso, elas costumam transferir seus traumas e suas dores emocionais para os filhos. Agora vamos voltar no nosso texto, mas vamos pegar o verso 23, 1 Crônicas 7, 23. Olha o que diz aqui. Depois que Efraim passou pelo processo da depressão, do choro, pela perda dos seus 2 filhos, versículo 23, olha o que diz. Depois a esposa dele, de Efraim, teve um outro filho, ao qual Efraim deu o nome de Berias, por causa do que havia acontecido com a sua família. Então nasceu a primeira criança que nasceu, depois da perda, do assassinato dos 2 filhos, o primeiro bebê que nasceu, de Efraim e de sua esposa, ele deu o nome de Berias. O que significa Berias? Berias em hebraico significa tragédia, desgraça. Você está entendendo o que aconteceu? Um pai traumatizado, um pai marcado pela perda dos 2 filhos, pega um bebê inocente e dá o nome de desgraça, de tragédia, o Berias. Por quê? O que ele faz? Ele transfere para a vida do filho, ele estigmatiza um filho por conta de algo que ele não havia superado dentro dele. Ele não havia ressignificado a sua perda. E agora ele batiza um filho com o nome de desgraça e de tragédia. Ele estigmatiza um filho, ele marca um filho, ele sinaliza aquele filho e diz: você é a tragédia, é a desgraça que aconteceu com a nossa família. Isso é muito chocante, né? Isso é dolorido. Mas as pessoas estão fazendo isso. Toda pessoa que não é curada emocionalmente, toda pessoa que não ressignifica a sua perda, a sua dor, ela pode transferir isso para alguém. Ela pode passar aquela dor para algo. Às vezes não tem necessariamente que ser um filho, mas a pessoa transfere isso para o cônjuge, para os parentes, para amigos. Ela transfere isso para os seus relacionamentos. Ou ela se torna uma pessoa amarga porque ela não consegue superar aquela crise, aquele trauma, aquela perda, aquela dor. E então ela vai conviver com tudo isso. Você imagina, cada vez que Efraim, ou a mãe de Efraim, ou os irmãos, os filhos de Efraim, olhassem, ou olhavam, cada vez que eles olhavam para Berias, eles iam lembrar da tragédia.
e o lembrar da dor, do sofrimento, e o lembrar dos 2 irmãos que foram assassinados, ou dos 2 filhos assassinados. E cada momento que você lembra de uma tragédia, se ela não for tratada, se ela não for curada, o que acontece? Você volta a sangrar. Toda pessoa que não supera crise, perda, dor, sofrimento, trauma, cada vez que pensa naquele ambiente, naquela situação, naquela cena, cada vez que rememora a situação, o que acontece? Ela simplesmente volta a sangrar. A dor é aflorada. Aquela experiência volta à tona. A pessoa volta a sentir as mesmas dores, os mesmos sofrimentos, porque ela nunca se libertou daquilo. Então tem pessoa que vai sinalizar isso, vai levar isso como referência para a vida inteira. Você já conheceu uma pessoa? Normalmente as pessoas traumatizadas, acontece o seguinte: as pessoas que ainda têm esse estigma muito forte na sua alma, toda vez que você conversa com ela sobre alguma coisa, às vezes não tem nada a ver com o assunto, mas ela toca naquele ponto, ela toca naquela ferida, ela toca naquela situação. São pessoas que não ressignificaram. São pessoas que não perdoaram, se foi alguém que te feriu. São pessoas que não esqueceram a situação. Elas sofreram e aquele sofrimento se tornou tão real, aquele sofrimento se tornou tão forte na sua vida, que não larga a pessoa de jeito nenhum. Ela vai para qualquer lugar, mas ela continua. Hoje eu vi uma postagem aqui no Facebook de uma pessoa que disse assim: se você tiver a oportunidade de mudar de cidade, para mudar de vida, para recomeçar, para que cidade você iria? Então muita gente começou a falar, mas vieram alguns e falaram assim: eu já mudei 3 vezes, de 3 cidades para 3 cidades, e nada mudou, a história é a mesma. Eu não costumo mandar nenhuma palavra, escrever nada disso, mas me deu vontade de escrever o seguinte: sabe por que não mudou? Porque quando você mudou de cidade, você mudou junto. Se você tivesse mudado e deixado você na cidade antiga, talvez alguma coisa tivesse mudado. Mas as coisas não mudam porque quando a gente muda de lugar, de geografia, nós mudamos juntos. Tem que dizer assim: eu vou mudar de bairro. Mas chega lá no outro bairro, não mudou nada, porque quando a pessoa mudou de bairro, ela levou ela junto. Ah, eu vou mudar de casamento, vou mudar de cônjuge, porque talvez se eu mudar agora, vai dar tudo certo. Aí quando muda de cônjuge, de casamento, acha que vai dar certo, mas não muda. A coisa se repete, porque quando ela vai para um novo relacionamento, vai a mesma pessoa. Vai aquela pessoa de antes. Ela leva a pessoa junto. O que eu quero dizer com tudo isso? Que se nós não passarmos por um processo de cura das nossas emoções, dos nossos traumas, dos problemas que temos, cada vez que mudarmos, que pensarmos em mudança oblíqua, mudança geográfica, mudança de posição daqui para ali, sabe o que acontece? Nós carregamos nós mesmos. Se eu vou para um outro relacionamento, estou traumatizado, eu levo os meus traumas, e esses traumas vai dar problema no outro relacionamento conjugal. Se eu tive um trauma numa amizade aqui, eu não ressignifiquei, não trabalhei isso, não curei isso na minha vida, quando eu entrar em outra amizade, eu vou levar o trauma desta amizade para lá. Você já viu uma pessoa desconfiada, uma pessoa que foi traída, uma pessoa que foi enganada, uma pessoa que foi vítima de uma falsidade,
ela sempre vai desconfiar dos outros se ela não ressignificar isso. Eu conheço pessoas que dizem assim, eu não confio mais em ninguém. Todo mundo, quase todo mundo fala isso. E na verdade não é assim. Porque as pessoas não são iguais. Existem os traidores? Existem. Mas existem pessoas leais e fiéis. Existem as pessoas falsas? Existem. Mas existem pessoas honestas, existem pessoas verdadeiras. Então nós não podemos botar todo mundo num bojo só. Entende? Agora, o que precisamos aprender é ressignificar o que vivemos e não levar para um outro nível, para um outro ambiente, o trauma que sofremos. Tem uma coisa chamada replay seletivo. Não sei se você já ouviu falar, mas tem algum psicólogo aqui que sabe do que eu estou falando. O que é o replay seletivo? O replay seletivo, que nós criamos um padrão. Vamos pensar aqui para eu explicar melhor. Digamos que aqui no seu cérebro, você tem uma caixinha, tipo uma pasta de computador. Então, todo o trauma que você sofre, todos os problemas, todas as experiências traumáticas que você tem, você deixa naquela pasta. E tem gente que deixa ali só as coisas ruins, só o que não deu certo, só os traumas, e deixa lá, naquela pasta. Foram coisas que lhe marcaram, como marcou a vida de Efraim. Marcou a sua família para sempre. Quando Efraim colocou o nome de Berias num filho, tragédia, desgraça, ele marcou a sua família para sempre. Com a lembrança daquela tragédia. Então, criar um replay seletivo é tudo que é ruim, todas as experiências amargas, todas as experiências traumáticas, todas as dores. Então, nós botamos naquela pastinha e vivemos aquilo o tempo todo. São aquelas lembranças que estão codificadas na nossa mente, na nossa memória, e vivemos isso todo o tempo. Por isso que é chamado de replay seletivo. Nós selecionamos aqueles traumas, aquelas tragédias, aquelas perdas, aquelas dores. É como se nós as selecionássemos e aquilo fica no replay. Você está ouvindo uma música aqui de fundo? Todos estão ouvindo uma musiquinha aqui de fundo, né? Pois é uma pasta que eu tenho aqui para essas músicas. Porque essas músicas ajudam aí na sua cabeça, na sua memória, no seu cérebro. Eu boto de fundo, porque quando você ouvir essa música em algum lugar, você lembra das palavras que você ouviu. Isso ajuda a codificar. Ajuda a trabalhar você. Agora, o que eu quero dizer para você? Não que essas músicas sejam feitas para isso. É que tudo aquilo que nós ouvimos com uma música de fundo vai nos fazer lembrar daquilo que nos marcou. Então, o replay seletivo é isso. Eu tenho essa pasta dessas músicas, são 5 ou 6 músicas. Músicas pequenas, que eu baixei do Copyright. São músicas gratuitas, justamente para fundo musical. Então, o que eu fiz? Cliquei na pasta dessas músicas e coloquei reprodução automática. Replay seletivo. Então, essas músicas estão rodando. Talvez aqui tenha 10, 15 minutos de música. Mas elas ficam músicas diferentes. São pequenos trechos, pequenas músicas. Então elas ficam rodando todo o tempo. Isso se chama replay. Elas estão no replay seletivo. Eu selecionei uma pasta, apertei o play e ela está rodando. Enquanto eu estou falando aqui. Se eu falar 1 hora vai estar rodando. Se eu falar 2 horas, se eu falar 10 horas,
vai estar aqui rodando 10 horas. Nós temos um replay seletivo muito parecido. Só que as pessoas costumam fazer um replay seletivo muito das coisas traumáticas, das tragédias que elas vivem, das dores que elas passaram, dos traumas, das decepções. Tudo que é de ruim que aconteceu, elas criam uma pastinha lá no seu subconsciente ou no seu inconsciente. E elas criam essa pastinha e apertam play e fica repetindo constantemente aquele pensamento. Por isso que as pessoas têm doenças psicossomáticas, têm doenças emocionais, têm doenças psicológicas. Entende? Tem de ficar maluca, ficar doida por causa dos problemas que sofreu. São as doenças neurais. Tem doenças mentais por conta desses traumas, dessas coisas que não foram ressignificadas. Então, o que nós temos que fazer? O que Deus quer que a gente faça? Com a ajuda do Espírito Santo. Mudar o replay seletivo. Então nós temos que apagar esse replay seletivo negativo e criar um novo replay seletivo de esperança, de fé, de alegria, de prazer, que a vida prossegue para mim, para você, que mesmo eu tendo perdas, eu vou ter ganhos, eu perdi uma, vou ganhar outro, eu não conquistei aqui, mas vou conquistar lá. É assim que funciona. E houve essa mudança. Você está entendendo? Está fazendo sentido para você essa palavra? Então, nós precisamos mudar o replay seletivo, para que não seja apenas as coisas ruins que aconteceram conosco. Deus não quer isso para a sua vida. Deus não gosta disso para você. Amém, queridos? Então, nós precisamos mudar. Precisamos entender que Deus tem algo novo para nós. Mas o que o Efraim fez? Ele deu o nome de um filho com a tragédia que sofreu. E vai conviver com isso a vida inteira, porque cada vez que olhar para o filho, para o Berias, ele vai ver uma tragédia. Ele vai lembrar da perda do assassinato dos 2 filhos. E sabe o que é pior? Que essa história é muito parecida com a história de muita gente da nossa geração, do nosso tempo. Estão transferindo para as famílias, para os entes queridos, os seus problemas interiores, que não foram curados, tratados, resolvidos. Então Deus quer que você resolva isso hoje. Amém? E no final dessa palavra, eu vou orar por você. Você vai crer e vamos mudar isso. Agora, tem um replay seletivo aí? Qual é o seu replay seletivo? Responde aí para mim. Você tem um replay seletivo que está sempre batendo, martelando na sua cabeça de algo que aconteceu? E quem sabe está na hora de você ressignificar isso, de você mudar isso, mudar a página, virar a página. Mas não é apenas esquecer, é resolver, é encarar. E vou dizer uma coisa para você. Dentro do processo de cura interior, de cura emocional, que Deus proporciona para nós, que o Espírito Santo proporciona para nós, sabe qual é? É sempre voltar para o ambiente traumático e é lá que nós somos curados. Entende? Tem gente que precisa fazer a rota do retorno para a cura, que foi traumatizado lá atrás. E se não fizer essa rota, nunca vai andar livremente. Então, o Efraim marcou profundamente a sua família, dando o nome do filho de dor e de sofrimento. Agora,
Onde está a compensação da parte de Deus? E agora eu quero me dirigir totalmente a você, que talvez tenha um replay seletivo muito negativo na sua mente e precisa recodificar tudo isso. Deus entra na história de Efraim de novo e o compensa, porque quando nós servimos a Deus, haverá o tempo da compensação. Nem tudo que é tragédia fica sem uma compensação. Entendeu? Todas as tragédias diante de Deus, para nós, podem ser compensadas. Deus deu a Efraim uma filha engenheira social. Ela foi construtora e fundadora de cidades. Olha o que diz o verso 24 do capítulo 7 de 1 Crônicas. E colocou o nome da filha, a filha de Efraim, chamava Será. Ela construiu Bet-Horon, a cidade de baixo, e construiu Bet-Horon, a cidade de cima, e também construiu Uzen-Será. Então foi uma mulher construtora social, engenheira social, construiu cidades. Então, a compensação da parte de Deus foi: você perdeu 2 filhos porque se tornaram ladrões de gado, mas eu estou te dando uma mulher, filha, uma moça, que vai compensar a sua perda. Essa filha vai te trazer prazer, enquanto 2 dos filhos trouxeram sofrimento e dor, enquanto 2 dos filhos trouxeram vergonha para Efraim, Deus diz: eu vou compensar com uma filha. E deu uma filha que construiu cidade, fundou cidade, abençoou o pai. Olha que coisa tremenda. Então eu quero dizer para você aqui, que por mais que você tenha tido decepções, perdas, sofrimento na sua vida, mas Deus vai te compensar com o melhor. Vai surgir alguma coisa de você que vai honrar a Deus e honrar você mesmo, honrar a tua família. O descendente de Efraim liderou o povo de Israel pelo deserto e o conduziu à terra prometida. Versículo 27. Elisama, pai de Num, pai de Josué. O Elisama foi filho de Efraim. Então Efraim teve um neto que foi o maior líder da história depois de Moisés. O que é isso? Compensação. Deus compensa os seus, por mais tragédia que eles tenham vivido. Eu não sei qual é o nível de tragédia que você viveu, qual é a tua dor, mas eu sei que Deus tem uma compensação para você. Deus vai compensar a sua perda, a sua dor, se você for fiel e crer nas promessas. Josué foi o grande líder, o líder do futuro. Então Deus sempre vai compensar as nossas tragédias, as nossas perdas, as nossas dores, com bênçãos extraordinárias. Tem bênção para você, se você sair desse ciclo de dor, de sofrimento. Mude seu replay seletivo. Creia na palavra, creia em Deus, busque a Deus, para você ser compensado. A bênção que tinha para Efraim foi uma bênção inimaginável. Se ele ficasse somente na tragédia do filho, dos 2 filhos que morreram, que trouxeram vergonha para ele, talvez ele não tivesse tido a bênção futura. Então você sabe que se você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, o teu futuro está garantido com Deus. Amém?